Estados Unidos foi o país que mais consumiu ayahuasca em 2024 no mundo. Por isso que proibir plantas é sempre um ato contra os direitos humanos. Porque você faz com que um povo inteiro deixe de pensar a partir da sua cultura. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Se você curte genética de qualidade, tem que conhecer a Flora Urbana, guardiã online das genéticas mais respeitadas do mundo e referência quando o assunto é autocultivo. No site da Flora, você encontra uma seleção de respeito com as maiores marcas do mundo, como a DNA Genetics, Greenhouse, Dutch Passion, Sweet Seeds, Reaper, Fast Buds, BSF, Old School e 6 Pés. E essas são apenas algumas delas. É muita marca boa reunida em um só lugar. E o melhor é que a Flora está sempre se atualizando, fechando novas parcerias e ampliando o portfólio para quem busca variedade, potência e confiança na hora de plantar. A Flora Urbana, que já é gigante no setor, também está presente em feiras, promove eventos, rodas de conversas, palestras e leva a sua identidade cheia de atitude para todo canto, fortalecendo a cultura canábica com muito estilo e informação. Entra lá no site para conferir. floraurbana420.com.br. O link está na descrição do episódio. Flora Urbana, o autocultivo é o caminho. Olá, olá! Esse é mais um episódio do Cannabis Hoje Pode, o seu espaço para ouvir as vozes que estão moldando o presente e o futuro da cannabis no Brasil e no mundo. E hoje, a nossa convidada é uma pessoa multifacetada e multitalentosa que une ativismo e espiritualidade de um jeito único. A Carol Apple é jornalista com quase 2 décadas de carreira, também influenciadora daquelas que a gente gosta de seguir. E, claro, não para por aí. Ela é colunista da psicodelia brasileira, ayahuasqueira, psiconauta e faz parte do time que está organizando o Fórum Mundial da Ayahuasca que acontece na Espanha no ano que vem. Então, sem mais delongas, Carol, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Olá, Anitta, tudo bem? Obrigada pelo convite. Tô animada porque assunto a gente tem. Exatamente. Aliás, eu tô aqui impressionada que você só tá chegando agora. Na hora que eu tava preparando esse episódio, eu falei, mas eu acho que eu já trouxe a Carol aqui. Aí fui até buscar, assim, né? E aí vi que não tinha. Falei, não, peraí, isso é um erro, então aqui estamos consertando esse erro. E, Carol, eu queria começar com você contando pra gente sobre esse Fórum Mundial da Ayahuasca que recentemente foi confirmado e que vai acontecer em setembro do ano que vem em Girona, na Espanha. Conta pra gente, como é que rolou esse movimento? Por que Girona? Bom, eu venho aqui, né, nesse meu lugar, que é de não indígena, falar desse fórum e por que eu tô aqui e posso falar por ele, né? Eu sou colaboradora do Instituto Yorén Catassorense, que é o Instituto do Ben Caixaninca, que é uma das maiores lideranças espirituais que nós temos na ayahuasca no mundo.
O instituto dele, que fica no Acre, também, né, na verdade, trabalha, a base de trabalho é a sustentabilidade, a floresta em pé, né, a agroecologia, tem muitos projetos. E hoje o Instituto Yoren Catássorense, ele é um representante do que acontece dentro das conferências indígenas da Ayahuasca. Então, esse instituto, ele tem sido a voz oficial do que acontece dentro das conferências. E dessa vez não é diferente. Hoje ele está colocando em prática as coisas que são definidas durante as conferências. E na última conferência, teve algumas definições, inclusive do Conselho de Lideranças Espirituais Indígenas. Então, ele que está colocando em prática as ações até que esse conselho seja formado e estruturado de forma mais autônoma e independente. Então, só para entender que instituto é esse, de quem que a gente está falando. E esse instituto contém aí, conta também com uma organização de indígenas e não indígenas. Na verdade, nós, não indígenas, trabalhamos para os indígenas. Então, esse eu acho que é um dos pontos que eu fico muito contente de ter conseguido esse lugar de confiança e hoje poder estar praticando jornalismo, marketing, publicidade, tudo que eu faço no meu trabalho há quase 20 anos, agora eu posso praticar trabalhando para os indígenas, o que para mim muda completamente a lógica e, Anitta, vai por mim. São desafios completamente diferentes do que a gente que está na comunicação está habituado. Não, achei interessante você trazer isso, porque justamente, né, os indígenas, como eles sofreram tanto, né, vêm sofrendo ataques há tantos, centenas de anos, que de fato, assim, eles têm ali um proceder muito, eu não sei se fechado, mas é bem mais difícil de entrar. E você foi conquistando geral e entrou nisso, né? Conta pra gente um pouco desse caráter fechado dos indígenas e de como foi que você conquistou esse espaço. Eu acho que não dá para falar da minha chegada sem antes contar um pouco da história da conferência, né? Isso, mais uma vez, com muito respeito aqui, como colaboradores de comunicação, deixar muito claro que espaço é esse, né? Que aspas eu ocupo aí, Anitta, porque para não gerar nenhum tipo de ruído. Estou aqui com a anuência, né, desse grupo, que também me coloca neste lugar de colaborar com a comunicação externa, não só a interna das coisas que acontecem, tanto da parte de comunicação da própria conferência, como do Fórum Mundial da Ayahuasca. Tá na 5ª edição, a Conferência Indígena da Ayahuasca, foi esse ano, ela é bienal, e a cada 2 anos acontece numa aldeia diferente. Mas como que isso começa? Isso, na verdade, foi uma grande resposta à Aya Conference, que aconteceu no Acre, promovida pelo ICEERS, que rolou aí que rolou no Acre. Pegaram um monte de gente e levaram para o Acre, né, pesquisadores e afins. E aí foi considerada a participação indígena ínfima. Isso claro, gerou... só para contextualizar, esse ICEERS é um grupo espanhol que trabalha com ayahuasca e outros psicodélicos, não é isso? Outras plantas mestras, né? Hoje Outras a gente plantas. não tem evitado não, a gente não usa mais, pelo menos quem trabalha com os indígenas, e o ICEERS está começando a entrar nessa jogada, principalmente por conta do fórum, da gente realmente chamar de bioculturas a partir do momento que a gente fala das plantas, né? Então, isso já é um outro assunto que a gente pode entrar também, que é muito importante, que é um termo que os indígenas têm usado e que nós que estamos na comunicação psicodélica precisamos começar a entender e separar e tentar entrar nessa guerra que também é semântica. Uhum. Ela não é só... no dia a dia, eu acho que ela passa por muitas frentes e nós, como comunicadoras aqui, a gente vai se atentando a esses detalhes e colaborando com a narrativa que eles querem contar, né? Como eles querem contar a partir do momento que eles são os guardiões dessas bioculturas, né? Então, o ICEERS, que é essa organização europeia que trabalha com plantas mestras e tem um trabalho até muito bem fundamentado de boas práticas de rituais e cerimônias que acontecem fora do Brasil, tá? Muito do que eles falam pode ajudar a colaborar com um pouco do que acontece aqui, mas nós temos particularidades, assim, que são ímpares mesmo. Então, assim, para os gringos, os caras estão funcionando de alguma maneira. Porém, não pode, a gente também, o gringo não pode, é um termo generalizado, a gente está tentando unir os povos, socorro.
Porém, eles chegaram lá no Acre Porém, já chegaram com... no Acre, levaram toda essa pompa aí e levaram poucos indígenas na visão dos próprios indígenas. Isso gerou um ruído tremendo, mas também gerou uma resposta. E essa resposta é a Conferência Indígena da Ayahuasca. Então eles falaram, então tá bom, vocês vão fazer um evento para vocês? Legal, a gente vai fazer um evento pra gente também. E aí eles se fecharam, não vou falar em 4 paredes, porque, né? Não tem parede ali naquela história, todo mundo junto, mas eles realmente começaram a discutir internamente o que estamos nós, principalmente não indígenas, fazendo com as medicinas deles, mas também fazendo a lição de casa de fazer uma autocrítica sobre qual é o papel e a colaboração dos indígenas nesse cenário que a gente vive hoje. Lógico que considerando todo o neocolonialismo, considerando todas as vulnerabilidades, mas sim, essa lição de casa está sendo feita. Tem muita gente que fica, mas e os indígenas? Eles estão conversando, gente, fica na de vocês aí, que a gente tem muito que falar do nosso, em vez de ficar apontando pro dos coleguinhas, entendeu? Boa. E aí, durante esses anos, foram feitas diversas conferências, como eu falei na quinta edição. A quinta edição aconteceu em 2025. Eu tenho tentado ir a algumas edições e realmente como a própria natureza do evento, por ser um evento fechado para indígenas, para quem não sabe, os indígenas do Brasil inteiro vão e até do mundo, de outros lugares do mundo, tudo financiado por ONGs e instituições, né, que não podem ser citadas, né, não podem se valer em cima desse apoio. E eles vão todos para a floresta, subsidiados por esse evento, para falar das suas medicinas e também das medicinas que já virou, né, vamos dizer, um crossover, né? Já tem outros territórios usando a ayahuasca também, e isso é um motivo de pauta, entender como se dão, né, essas novas relações com as medicinas de outros territórios. Então, tem muita coisa para se discutir. E aí, eu tentei ir nesses últimos anos, não consegui, e este ano eu consegui. Então, na verdade, a minha chegada converge com uma necessidade de pôr para fora aquilo que estava sendo discutido internamente. Eu chego num momento muito estratégico para essa comunicação externa. E aí, viram no meu trabalho, né, na internet, que eu tinha esse fit, vamos assim dizer, com essas ideias e que eu poderia ser uma boa aliada, uma boa parceira para conseguir comunicar para fora aquilo que vem sendo narrado, vem sendo discutido dentro das conferências. E a primeira oportunidade que aconteceu foi o Fórum Mundial da Ayahuasca. Bueníssimo. E aí, como é que funciona assim, né? Como é que vai acontecer na prática? Vão ter indígenas brasileiros lá e de outros cantos também? Você tem ideia do número? E aí você falou, né, que tem quem banca, né, essas passagens, que as empresas não podem ser citadas. Isso foi um acordo ali do marketing? Como é que você chegou nisso? Isso, hoje, para o Fórum Mundial da Ayahuasca, é uma gestão diferente. Isso que eu disse sobre a Conferência Indígena da Ayahuasca. São muitos eventos hoje, graças a Deus, então assim, vamos começar a dividir eles bem. Então, a conferência tem esses termos. O fórum tem outros termos que estão sendo geridos pela equipe de gestão. Então, provavelmente, essa vai ter algum selinho, alguma coisa, porque é para fora. O que era o cuidado dos indígenas com a conferência era que, né, pessoas, organizações e afins não ficassem se valendo, dizendo que está colaborando com o movimento indígena e se capitalizassem em cima disso, não só financeiramente, mas principalmente eticamente, ou qualquer outro tipo de capital envolvido quando você cria uma relação com os povos indígenas, né? É muito comum, principalmente hoje em dia. Estão em alta, né? Então, muita gente se valendo. Então, isso foi uma premissa que é da conferência. Provavelmente no fórum vai ser um pouco diferente, mas também não muito aberto. Porque hoje a gente está nessa tensão, né, de entender a interculturalidade desse evento e como que a gente azeita, né, as necessidades de comunicação e mil outras coisas dos indígenas, principalmente dos indígenas da bacia transamazônica, com os europeus. Então, o campo de tensão, ele é forte. E tá, aí vai acontecer esse evento para mais de 2.000 pessoas, sendo que, pelo menos, com o Instituto Yorin Catassorense, cerca de 100 indígenas vão com subsídio para lá.
o que é muito. Uma cidade como Girona, você mora por aí, você sabe, é bem pequenininha, acho que nunca viram tanto indígena junto, a gente sabe que vai ter Com uma certeza. movimentação interessante, né, nesse espaço. E uma coisa que bate sempre muito é por que em Girona? As pessoas, assim, não tem, assim, um lugar que a gente passa que não escapa dessa pergunta. E realmente é um movimento de bater na casa de quem está errando muito com as medicinas, entrar e dizer o quanto eles estão errando muito com as medicinas. É um ato de muita coragem. Né? Tem muita gente Bueníssimo. passada, por quê? Porque aqui não no Brasil, calma lá. Se um indígena faz essa crítica, eu acho justo, contundente, deixa que os indígenas se resolvam. Agora, quando um não indígena faz essa crítica, eu juro que eu não entendo onde ele quer chegar. Às vezes eu acho que é uma incapacidade de ver pessoas indígenas realmente alçando literalmente voos muito altos. As pessoas sentem o incômodo de ver os indígenas prosperar dentro de uma lógica que para eles é aquela que eles estão tentando fugir quando eles vão para o mundo das medicinas tradicionais. Aí eles veem os indígenas, nossa, mas ele está fazendo a mesma coisa que não serve. E aí não entende que cada um tem a sua vez e que agora é a vez deles. E o que eles vão fazer com isso é dar conta deles primeiramente, e isso vai reverberar nos não indígenas que fazem parte do universo das medicinas tradicionais. Bom, eu adorei que seja em Girona, porque, como você falou, é aqui do lado de casa. Temos 30 minutos, então, assim, e vai acontecer em setembro do ano que vem. Vamos falar aqui para quem tá a fim de repente, se programar para vir também acompanhar. Boa. Porque vai ser histórico. Vai acontecer entre 9 e 13 de setembro do ano que vem. E aí, vai ter que pagar, vai ter sessão de ayahuasca aberta, não vai? Imagino que tem muito dessa dúvida também, né? Tem. A gente, inclusive, eu participei da construção do site da conferência. Da conferência, não, perdão, do fórum. Até eu tô aqui do tipo, ai meu Deus, porque já tá pensando nas conferências que vem. Sim, confunde mesmo. Já tem o site, que é o ayahuasca2026.com. Lá tem um FAQ bem grandão para tirar todas essas dúvidas. Mas sim, ele é um evento pago, mas ele tem subsídios também. Então isso vai ser comunicado no momento pertinente para cada etapa do projeto, que é um projeto muito grande que foi decidido esse ano e a gente tem 1 ano e pouquinho para fazer isso acontecer. Um evento de mais de 2.000 pessoas em Girona, sendo que é um evento de medicinas, bioculturas, não só do Brasil, como de outros países também, como México, Egito. Então tem muita coisa envolvida. São muitas Caraca, frentes. Egito. O pessoal, né, os núbios ainda existem, então, e eles trabalham com a acácia nilótica, que vamos dizer, a ayahuasca do Egito, assim, né, uma jurema do Egito, faz-se um chá ali com a raiz da acácia e ela tem efeitos, ela tem DMT, então, e é da onde surge Osíris e todo o panteão, né, egípcio, então é assim, um assunto muito legal, e a gente teve uma representação de um indígena núbio nessa última conferência, que provavelmente estará conosco também no Fórum Mundial da Ayahuasca. E isso vai se estender para outras bioculturas, isso que é muito interessante. Apesar de ser o Fórum Mundial da Ayahuasca, tem uma abertura muito grande para bioculturas, salas especiais para isso, que é para cogumelo, ibogaína, jurema. Planta sagrada não falta, né, amiga? Não. E muito legal ver essa abertura, por quê? Porque ela trata, na verdade, de um acolhimento de pautas muito semelhantes, independente do lugar do mundo que esses indígenas ocupem. Então, por exemplo, os Lakota vieram para a conferência, eles têm o peiote. Então, eles passam por coisas muito semelhantes na hora de transportar, não só transportar a própria medicina, como transportar, por exemplo, suas indumentárias, que vão penas, e aí vai no avião, aí não pode porque é animal. Então, assim, eles têm muitas pautas que se cruzam. Então, esse evento abarcar todas essas bioculturas realmente histórico. Eu acho que deixar isso muito claro, assim, Anitta, o quanto é importante histórico e quanto é legal a gente apoiar. Eu não vou falar assim, eles precisam do nosso apoio, porque sai dessa de Salvador, os caras estão fazendo um evento lá em Girona, quem tá precisando ouvir eles somos nós, entendeu? Total. Então, mas todo o apoio é bem-vindo porque essa pauta é nossa.
porque ela não é uma pauta só da medicina, é uma pauta sobre a vida, né? Sobre a sustentabilidade da própria vida selvagem que segura o planeta e a vida humana. Coisa linda. E lá em Girona já tem um lugar designado onde vai ser ou vocês ainda estão procurando? Temos um centro de convenção gigante. É o maior lá de Girona. Só dá uma olhadinha no site, tem bastante informação. Por quê? Por que eu estou falando bastante do site? A gente criou um canal de comunicação via newsletter, via grupos no WhatsApp. Agora fizemos um Instagram só para a gente falar de forma pragmática do evento. Então, assim, tem muita coisa que está em fase de processo também de organização. Então, para não ficar de fora mesmo, assina o boletim que você vai receber aí. A gente já soltou a primeira newsletter, então a gente vai ter newsletters até o fim, falando das chamadas, das aberturas de chamadas para voluntariado, né? É um evento pago, mas como eu falei, tem subsídio, vai ter espaço para voluntário. Então, ficar ligado, porque realmente as coisas estão se desenhando e tem muitas possibilidades de participação, inclusive remota, provavelmente vai ter transmissão dessas palestras. Então, tudo está sendo desenhado, mas a ideia é que realmente a mensagem chegue. Bueníssimo. E aí, assim, nesse processo de aluguel desse centro de convenções, teve alguma questão, assim, porque em relação a ser um evento de plantas medicinais, ou foi de boa? Olha, não tenho conhecimento de nenhum tipo de entrave em relação a isso. Porque os parceiros são o iSears, olha quem voltou. Total. Pra galera entender, o iSears passou aí alguns anos tentando se redimir daquele IAEA Conference, mostrando que realmente errou, e na última conferência eu estava lá e eu ouvi, né, a leitura da carta do Ben, que é o presidente ali, né, o CEO do iSears, realmente pedindo desculpas por aquele equívoco. E foi daí que nasceu essa possibilidade, que eu não vou chamar ainda de parceria. Estão se unindo para fazer algo, para ver o que sai deste algo. Tomar muito cuidado com essas palavras. Os indígenas têm muitos cuidados em relação a isso, para não ficar fomentando coisas que ainda não são. Então, assim, são parceiros. Estamos juntos fazendo este evento intercultural. Porém, tem muita coisa que vai definir o que é ser parceiro, porque a gente entra na cosmovisão indígena do que é ser parceiro, né? Do que é realmente pegar na mão e estar junto. Então, tudo isso é visto com muito cuidado, analisado com muito cuidado, mas até o momento estamos indo muito bem, né? Lidando com as tensões, mas eu acredito que estejamos evoluindo muito bem, já que é uma equipe também multicultural, né? Inter tudo. Intertudo, total. Intertudo. A gente tem reuniões, né, semanais com o pessoal da ICIS, com a comunicação, o qual eu geralmente estou ali ministrando essa reunião, fazendo essa ponte entre o Instituto Iorê Catassorense e o iCIRS. Eu fiz essa pergunta porque ultimamente tem ocorrido umas repressões super graves da polícia espanhola, né, contra rituais com a ayahuasca aqui na Espanha e tal. Vocês estão a par disso, dessas tensões? Tem alguma interlocução com a polícia ou com o governo da Espanha? Olha, ainda não, porém não há uma preocupação tão grande com isso, porque não vai haver medicina nesse evento. Então, assim, os indígenas e o iCIRS, todo mundo sabe qual é a questão das medicinas em vários países, principalmente na Espanha, né? Estamos por dentro aí desse movimento. Porém, esse evento, ele realmente é um encontro, é um congresso, é um fórum, são seminários, falas, palestrantes, momentos, área de convivência, de artesanato, culturas no geral. Não contempla, isso está no nosso FAQ, não contempla, não pode. Diferente de outros eventos gringos por aí, que a gente sabe... Olha eu gringo de novo, socorro! Diferente de outros eventos por aí eventos pelo mundo. Internacionais. Eventos internacionais, que a gente sabe que rola ali umas histórias. Esse daí realmente, pelo que eu já conheço ali, lidando com os indígenas também, vai ser bem austero, pegar bem firme ali para justamente não haver nenhum problema e a missão de mandar a mensagem dos indígenas, principalmente ayahuasqueiros, para o mundo, ser cumprida. Sem que isso gere nenhum tipo de ruído ou dano pelo caminho que comprometa a mensagem. Então a gente está indo para a 5ª edição, não, na verdade a primeira do fórum, mas a gente fez a 5ª da conferência, não é isso?
Isso. Foi na Aldeia Sagrada em Awanawá e provavelmente a próxima também. Como eu falei, duas sessões, duas conferências são feitas na mesma aldeia. E aí, então, começou em que ano isso? Porque as conferências são anuais? Ou são bianuais? Bianuais. Então começou faz tempo a primeira. Quando você sabe exatamente o ano? Quase 10 anos, né? E 10 anos foi justamente... Enfim, né, esse renascimento psicodélico, a gente tá... Desculpa usar o psicodélico, mas enfim, renascimento das plantas e tal. Ele tem o quê? Uns 20 anos hoje? E aí os indígenas se deram conta lá atrás, há 10 anos, que também era preciso falar sobre isso. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente em que momento ficou claro para os indígenas que era preciso se posicionar nisso. Porque, de fato, né, a gente tem visto aí todo mundo usando, a ayahuasca tá... super pop fora, né, das comunidades indígenas. Até na balada? Aqui em Camboriú eu tenho... eu tenho informações, assim, tava rolando na balada. E a galera passando processo. E do banheiro, essa pessoa ayahuasqueira percebeu, falou que estranho. Então, assim, tá feio, viu? Tá feio, viu? Caraca, tá feio. Não sabia que tava tanto assim, não. Mas dizendo assim, se a gente olha nos Estados Unidos, tá cheio de gringo. Não, os Estados Unidos foi o país que mais consumiu ayahuasca em 2024 no mundo. Olha isso. Foi onde mais servido copos de ayahuasca no mundo. Então a gente tem um problema. Porque essas pessoas estão fazendo isso da maneira que elas acham. Porque o que tem de gente que vem pra cá e passa uma semana na aldeia e depois vira... acho que tem lugar de fala e tem lugar de prática, assim, é surreal. E assim, ninguém me contou isso. Eu sei, eu conheço. Isso que é o mais doido. E aí, em que momento os indígenas falaram assim, não, peraí, né? Como é que rolou esse despertar de que, ok, precisamos também entrar nisso, precisamos falar a respeito? Como eu falei, essa resposta ao Aya Conference foi assim, foi uma mudança de paradigma para que essa reunião acontecesse. Então, assim, eles percebem que eu entendo, né, pela história, pela linha do tempo, que é aí que eles começam a realmente se organizar neste nível. Claro. Então, são quase 400 pessoas reunidas agora nas conferências. E toda a conferência sai uma carta, que é essa carta que todo o universo ayahuasqueiro, essas cartas, né? Todo o universo ayahuasqueiro, até das religiões amazônicas, que deveriam ler e ficarem a par dessas discussões. Então, tem um material, né, um conteúdo de valor que sai dessas conferências, mas este momento realmente, pelo histórico da linha do tempo, ele nasce dessa resposta à Aya Conference. Então, obviamente essa discussão já acontecia antes, mas ali foi o grande pulso para que realmente eles ocupassem esse lugar que é deles. E aí, falando assim, aproveitando que a gente está falando de conferências e tal, o que você acha dessa COP30? Até onde eu sei, a COP30 não inclui em nenhum momento conversar sobre esse tema, né? Assim, guerra às drogas e meio ambiente, o impacto no meio ambiente, comunidades indígenas e seus saberes. Você está ligada a respeito da COP30? Se vai ter algum tipo, de repente não na programação oficial, mas se vai ter alguém falando sobre plantas de poder? Nada. É impressionante porque as pessoas ainda realmente não conectaram uma coisa com a outra. Elas não estão entendendo, por exemplo, que o tamanho da expansão das medicinas tradicionais indígenas tem muito a ver com a expansão também do apoio à luta da causa indígena. Tem muita gente que se torna ayahuasqueiro, daimista, marinheiro, dabaquinha, sei lá. Alguém que chega em algum lugar que começa a ter mais um contato próximo que não tinha antes e também passa a ser confluente nessa luta. E automaticamente também começa a se inteirar das pautas que são pautas base da COP, que é o meio ambiente, porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de preservação das culturas indígenas, a gente está falando de preservação da natureza, preservação das florestas, dos biomas. E isso perpassa pela forma que eles pensam. E eles pensam através dessas plantas. Por isso que proibir plantas é sempre um ato contra os direitos humanos. Porque você faz com que um povo inteiro deixe de pensar a partir da sua cultura. Então as pessoas não ligaram uma coisa com a outra. Ainda é muito a questão mesmo do tabu da substância. Fica assim muito superficial. E eu tento levar isso.
Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro para participar do Rio Innovation Week. Eu acho ótimo que me deu espaço nesses lugares, porque o Rick Doblin vai estar aqui falando de psicodélico junto com outras. São duas pessoas brancas ali falando e meter mais uma branca que sou eu, mas assim, eu ainda me coloco neste lugar de ser uma porta-voz. Eu brinco que eu sou uma pau-mandada dos indígenas. Eu falo, fala aí. Entende? Tipo, porque já que me deu espaço para isso, e prestar muita atenção, porque muitas vezes as pessoas levam indígenas que nem indígenas são, gente, para evento, sabe? Então, assim, não tenho nada... Não é só botar cocar, né? Não é só pintar a cara e falar, pronto, tô aqui. Pessoa não indígena morre de medo de questionar, de pesquisar, porque aí, como eu falei, vão se capitalizando. Tem um indígena no meu evento, e o cara não é reconhecido pela comunidade, é uma coisa horrorosa. Mas voltando para a COP, não conheço nada, acho que é um assunto que fica a desejar e as pessoas não entenderam. E eu sei que é um assunto muito caro para mim, para você, né, para nossa comunidade, mas a nossa comunidade, por mais que pareça gigante, é uma bolha minúscula. E quem precisava entender ainda não entendeu que essas lutas estão conectadas, que a gente não tá falando de ficar doidão, né? Isso é muito difícil de entrar na cabeça do cidadão médio brasileiro, e eu digo isso, médio brasileiro, que independe do poder aquisitivo, porque essa ignorância, ela perpassa por todas as camadas sociais. Bueníssimo. Com essas sábias palavras, a gente vai pro intervalinho e daqui a pouco a gente tá de volta. Opa, tá bom o papo, né? E eu só parei aqui rapidinho para te contar que tá no ar a edição 82 da newsletter Cannabis Hoje, que te deixa a par das novidades do universo da cannabis e dos psicodélicos e que você pode receber todos os meses diretamente na sua caixa de entrada, e grátis. Então aproveita essa pausinha para ir lá no cannabishoje.substack.com e se inscrever. O link tá na descrição do episódio. Estamos de volta com a Carol Apple, que faz parte da organização do Fórum Mundial da Ayahuasca, que acontece no ano que vem na Espanha, e que essa semana tá justamente agora, a gente tá aqui gravando no mesmo dia em que a Carol vai dar uma palestra no Rio Innovation Week, que aliás eu não sabia que Rick Doblin vai estar. Me conta também isso. Fiquei sabendo muito rápido, eu fui olhar a programação e vi que ele vai estar junto com a Glazer, né, que é a esposa do Marcelo Glazer. E aí vamos falar sobre psicodélicos. Aí eu falei, uau! Mas vamos lá, Carol. Eu sei que você vai falar hoje, então, numa palestra sobre o lado bom da tela. E eu queria, então, que você contasse aqui pra gente um pouco o que você vai falar, se é que existe esse lado bom da tela. Olha, eu vou te falar que me pegou num momento muito auspicioso esse tema, porque recentemente eu dei uma pausa nas redes sociais, não sabia quando eu ia voltar, voltei até que rápido, mas eu realmente estava assim, sucumbindo, principalmente porque eu trabalho com temas, com pessoas dentro de uma comunidade que é muito intensa. Total. Nós que somos das bioculturas, participamos. Nossa, como a gente é intenso, né? Ou dos psicodélicos, o LSD, o MDMA. Então, já são pessoas muito intensas, e aí lidar com isso e também trazer essa grande abertura que é da espiritualidade, porque isso é a minha vida. Eu tô sempre aberta, porque eu tô sempre consagrando, eu sou daimista, então eu tenho toda uma abertura muito grande, uma expansão muito grande. Então, assim, eu senti muito forte num momento muito delicado da minha vida esse ataque mesmo. E aquele fogo amigo, né? Que parece que são as pessoas que dizem que estão do mesmo lado de alguma maneira, mas que se você não andar nos trilhos daquela convicção, você já tá fora. Estão ali para apontar, né? o dedo. Só que aí eu fui me fortalecendo, foi muito importante isso para me fortalecer e voltar do jeito que eu voltei, e hoje mais forte do que nunca, porque é isso que eu faço quando as coisas começam, quando o balanço é para firmar, né? Então, eu dei uma balançada, falei, então pera... Então, falar do lado bom da tela é muito complicado no momento que a gente está discutindo regulamentação de Big Tech, televisão 3.0. Tem tantos assuntos os quais eu estou imersa que as pessoas nem imaginam, tipo, que eu conheço o processo todo que está rolando de TV 3.0 na Anatel.
né? Então, e que vai tornar a televisão da população brasileira mais interativa, com internet, né, e afins, e o quanto isso muda das relações, é a união de telas, né? Hoje a união de telas acontece para uma parcela privilegiada da população. Com a TV 3.0, isso vai popularizar. Então, a união do celular com a TV se estatiza, e isso vai abrir novos campos. Então, qual que é o lado bom da tela? Porque tem o lado, a gente vai falar da tela mesmo, tudo que tem do outro lado, né? Tem as redes sociais, tem os streamings, tem o jornalismo. E hoje a gente não consegue aferir o quanto o que é bom, o que é ruim. Porque hoje o que define o que é bom e ruim é audiência e algoritmo. E a gente está falando de coisas que são quantitativas e não qualitativas. E isso é muito problemático. Muito problemático. Recentemente derrubaram minha página. Eu falei, eu sou jornalista no Instagram. Eu sou jornalista, falo sobre essas coisas. Então ele faz uma leitura porca de palavras-chave, disso e daquilo. E aí me derruba. Enquanto pessoas estão fazendo discurso de ódio, só que está no campo subjetivo e o algoritmo engaja e para ele aquilo é um bom conteúdo. Então, bom para quem? Então a gente vai trazer um pouco, muito mais do que resposta, trazer tensões e perguntas e que lembrar que isso não é só uma responsabilidade do indivíduo. A gente tem que devolver para o sistema o que é aquilo que é do sistema. Então a falta de regulamentação das redes sociais é do sistema, não sou eu que vou regulamentar. Não adianta só eu ficar vigiando o meu conteúdo e o que eu assisto se eu sou invadida pelo algoritmo e muitas vezes eu tô lá só, né, scrollando a minha página e eu sou impactada por um conteúdo ao qual eu não tenho o menor interesse, mas eu já absorvi. Então, tudo é alimento. E hoje eu fiquei de dar um exemplo, que eu estava numa sessão de ayahuasca, e eu lembro de, na noite anterior, ter visto um filme de terror, alguma coisa assim, né? E aí, durante a sessão, eu fui dominada por cenas desse filme, de cenas de violência. E eu fiquei brava. E eu falava, eu não quero ver isso, cara, que chato. E aí eu ficava trazendo isso, e aí uma hora a força, aspas, aí falou, né, nesse contexto todo, e disse assim, é o que você comeu ontem, é o que você se alimentou, tá dentro de você para sempre. Que isso? É o quê? É isso, vai ficar no meu subconsciente, por mais que eu não me lembre, como eu já não me lembro mais, não consigo te lembrar qual é o nome do filme, não lembro uma cena, mas ele tá aqui dentro. Então, o que a gente está consumindo é o que nos alimenta. E Carol, você falou aí, né, de Record, de rede social, de você como influenciadora de fato, né? Você é super multifunções, é jornalista, tem um trampo fixo na redação do Brasil de Fato, agita evento, cria marca de cerveja, cria curso, dá palestra em todo canto. Então tem aí muitas pessoas, muitas Caróis. Como é que você faz para equilibrar todos esses pratinhos? Mano, é da minha natureza, não faço esforço nenhum. Olha só. Eu só sendo sou libriana, né, pra saber equilibrar. Só sendo uma libriana com ascendente de Capricórnio, Lua em Touro, pra dar uma sentada em tudo isso. Agora Momento sim, jovens agora fez místicas sentido. aqui, gente, dá licença. Não, quem já escutou o Cannabis Hoje Pode sabe que aqui é misticismo puro. Ai, que ótimo. Mas não dá um pouco de tilt na sua cabeça, assim, ter que mudar de um assunto pra outro e de repente fazer várias funções num mesmo dia? Não. Eu falo que eu uso todos os meus CIDs a meu favor. É TDAH, ok. Qual que é o bom disso? Eu sou hiperfoco? Ótimo. Claro, é assim, isso. Eu sei que é um pouquinho fora da curva e eu acho isso maravilhoso. Já sofri também muito porque o tamanho dessa luz é o tamanho dessa sombra. Mas eu vou te falar, o que pode me gerar algum tipo de ruído em relação às coisas que eu faço não é a quantidade e o que me proponho a fazer. Mas é o quanto eu posso ser eu naquilo. Isso sim me abala. Se eu entro numa história na qual fere muito a minha natureza, que entra em outros âmbitos, como o que é coerente para mim, o que é justo para mim, se pega neste lugar, aí eu entro em sofrimento. E aí geralmente eu saio fora, sabe? Eu nem tenho tempo a perder. Mas já aconteceu recentemente né? E sabe que os desafios da vida vão aumentando conforme a gente vai brincando com esse videogame, passando de fase. E aí eu vi lugares que eu quero muito estar, que faz muito sentido de eu estar em vários, porém que eu estava ali
com problemas em ter a minha natureza sendo manifesta e respeitada, mas não como uma forma de desrespeito, era só simplesmente, não, é bem-vindo, engole isso aí, ninguém tá nem aí. E eu tive que entender até onde eu iria. E, na verdade, por fim, eu encontrei formas de continuar atuando com essa natureza. Mas se eu provavelmente não tivesse encontrado, eu teria saído, porque isso sim me gera muito sofrimento. Então, não é a quantidade de coisas. Eu tenho um tempo diferente das pessoas mesmo, eu sou mais acelerada com as coisas, apesar de ser até instrutora de meditação. Eu medito sim, eu brinco que eu medito para ser eu e não outra pessoa. Então, eu tenho um ritmo que é meu. E aí, assim, esse seu acelero, essa sua eu chamo de animação. Você é uma pessoa que tem uma ânima muito... Eu também, eu me sinto assim. E também sou alvo de críticas, inclusive dentro da família com isso. Você é muito efusiva. Uai, sou. E aí, né? Uau! Agora, isso te ajuda, não te ajuda, Carol, a gerir as Muito. equipes? Porque assim, você geriu equipes na cannabis, você gera equipes fora da cannabis. É uma característica que vai muito bem, né? Tanto nessa superprodução quanto para gerir equipes. E aí, complementando essa pergunta, eu queria que você me contasse se tem diferença entre gerir uma boa equipe canábica e gerir outras equipes, né? Fora desse universo. Bom, hoje eu sou, mais uma vez, um pupurri de tudo que eu aprendi na minha vida. Eu sou coordenadora de projetos no Brasil de Fato. Eu tenho uma equipe de 9 pessoas. E eles são bem legais, a minha equipe. A gente sabe o quanto a gente se dá bem. Eu acho que tem a ver com isso, né? As lideranças, elas moldam a egrégora daquela equipe. Completamente. Então, quando eu vejo a minha equipe bem, eu falo, eu estou indo bem. Eles são o meu termômetro. E aí, na cannabis, não é muito diferente. O que as pessoas têm que entender é que pessoas são pessoas em qualquer lugar. Quando a gente vai trabalhar com cannabis, às vezes a gente acha que vai encontrar um universo muito mais descolado, muito mais saudável. E não é. Não é? Pelo contrário. É gente muito doida. E tem uma galera muito mais nova e que está vivendo as crises da geração deles. Que a Gen Z, por exemplo, vem uma geração tomada pelos medicamentos. Então, eles só trocam de medicamento, agora eles tomam cannabis. Mas, assim, são pessoas que estão lidando com questões geracionais muito grandes e de sofrimento, né, social, mental. Então, você encontra muito isso na cannabis, principalmente porque é um universo, principalmente dos trabalhadores, eu tô assim dizendo, muito jovens, né, que estão chegando. Não é a galera que é dona das coisas, essa daí a gente tá ligado, é uma galera um pouco mais velha, né, e aqui tem grana para investir, 1000 coisas. Agora, quem tá dali, é uma galera bem nova. Então, assim, já tive a oportunidade de gerir também equipes dentro de espaços canábicos. E aí eu tenho um olhar ainda mais cuidadoso em alguns lugares, justamente por isso. A minha equipe agora, nenhum que eu saiba toma medicamento, eu saberia. Mas eu já tive equipes inteiras na cannabis que todo mundo tomava medicamento pra cabeça. Então, assim, é sair da expectativa. É a mesma coisa trabalhar com os indígenas. Sair do estereótipo. Sair do romantismo. São só pessoas vivendo dentro deste planeta, que é o único lugar onde a gente pode estar. E vivendo todas as pressões e mazelas e benesses do momento atual da humanidade. Então, quanto mais rápido cai essa ficha, mais você sabe dizer se ali é o seu lugar mesmo ou se você tá afim de sair fora. Perfeito, Então, Carol. fica... Eu tendo a, quando vê a verdade, graças a Deus, me decepcionar e me desiludir, porque é maravilhoso, porque a desilusão é sair da ilusão. E aí, a partir dali, eu tenho mais firmeza para estar com verdade. Que coisa linda ter a Carol aqui com a gente. Carol, agora chegou a hora dos quadros. Bora lá? Bora. Carol, a gente quer saber qual é a sua legalização ideal para o contexto brasileiro. Cara, a gente não... Aqui no Brasil, a questão da cannabis, ela tem essa... Não no Brasil não, né? No mundo inteiro, onde tem esse encarceramento em massa, né? Então, hoje, eu, principalmente, também tenho uma visão dessa planta como uma planta sagrada, que isso muda bastante a nossa relação. Eu não gosto, muitas vezes, da forma como ela é utilizada. E eu tô falando isso pra mim, não tô aqui, né, cagando regra, não. Cada um sabe de si, né? A gente fala que o proibicionismo, ele faz com que as pessoas nem consigam interagir direito com aquela substância, né? E com a cannabis não é diferente. O proibicionismo faz com que as conexões sejam muito superficiais. Hoje é lógico que a gente tá mudando isso, mas mais uma vez, é uma bolha. Mas essa conexão com a terra, com plantar, com cultivar, com saber o que está consumindo.
Hoje a gente sabe que a maior parte da população brasileira é alimentada pelo prensado. E ficar falando mal do prensado a gente sabe também que é, um tiro no pé, porque né? A gente sabe o quanto isso é... Você não quer fumar e você não precisa, que bom, né? Que privilégio, mas outras pessoas estão em outros lugares. Mas independente dessa parte... que eu posso entrar aqui em questões até morais, vamos assim dizer, porque eu tenho uma moralidade construída nisso, e ela não é uma moral cristã, mas existe uma moral em cima, né, desse uso relapso, que aí também vai da pessoa entender o que é um uso relapso, mas para você ver como é subjetivo, a gente tem uma questão de encarceramento em massa e racismo que não pode ser descartada e que deveria ser, assim, top-down dessa discussão. Por isso que eu às vezes jogo um balde de água fria nos colegas. Eu falo, ai, gente, desculpa. Quando eu tenho algum avanço, aspas, eu vou botar aí, né? Sobre a legalização, o cultivo, isso, eu falo, legal. Mas e o racismo? Legal, mas e o encarceramento em massa? Quando ele vai acabar? Então, assim, legal, vamos vibrar. Mas o meu foco, pelo menos na luta da cannabis, é contra o racismo, né? E contra o encarceramento em massa. Isso pra mim é a pauta base. O resto, pra mim, é perfumaria. O como as pessoas depois vão fazer uso disso, vão fazer uso ritualístico, vão fazer uso recreativo, adulto, sei lá. Se vão comer, se vão passar na cara, não me interessa. A minha pauta real hoje, se for falar de proibicionismo, né, de legalização, é o racismo. Muito bom, Carol. E aí agora a gente quer saber, a gente quer uma indicação sua, né? Então, Cannabis Indica, uma sugestão de pessoa, conteúdo de qualquer... vertente, pode ser livro, filme, série, podcast. Eu adoraria que fosse a respeito das plantas de poder, mas também pode ser... E bom, a cannabis se inclui nas plantas de poder, então pode ser sobre a ayahuasca, cannabis, o que você quiser trazer aqui para nossa audiência. Olha, eu separei um livro que eu gosto muito porque mistura muitas coisas que eu gosto, né, nesse tema, que é o Fumo de Negro. Chama Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição, da Luísa Saad. É muito legal. Eu já tive a oportunidade de conversar com a Luísa e ela traz também o uso, né, essa coisa do uso ritualístico de algumas religiões de matriz africana que tiveram o uso criminalizado e afins. E isso mostra como essa planta está muito presente na espiritualidade de diversos povos. E ela faz um panorama muito interessante e traz essa história, né, do como o proibicionismo começa a infectar, até atrapalhar, inclusive a manifestação espiritual e religiosa de alguns grupos. Então, assim, eu super recomendo. Fumo de Negro, a criminalização da maconha após a abolição, da Luísa Saad. Muito bom, Carol. Também gosto muito desse livro e ele é base para várias reportagens, né? Um negócio assim que... Obrigada, Luísa. Eu imagino que pessoas já tenham falado dele, mas é que assim, é um dos meus... Eu trouxe um de cannabis, né? Assim, é muito difícil também trazer algum de plantas mestras, porque assim, não tô lembrada agora de nenhum indígena que tenha escrito um. Agora deixa pra gente, assim, os seus contatos, né? Quem ainda não te conhece, onde é que você tá? No LinkedIn, no Instagram? Bom, o Instagram ainda é a principal plataforma onde eu consigo me comunicar sobre esses temas. Tá bem legal, inclusive. Então, assim, eu dei uma mudada de rota em algumas coisas. Então, assim, recomendo aquelas, né? Que é o Caroline_Apple. Tô lá. Eu também tô no LinkedIn e lá eu falo de alguns outros temas, mas também trago os nossos trabalhos nessa área. Mas, né, como jornalista independente durante muitos anos, também falo um pouquinho aí sobre essa temática, mas vou costurando com esse caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, né? Eu dou consultoria muito nesse lugar, né? De entender a pessoa, de ter um acolhimento muito mais humanizado do que só profissional. Então, essas duas plataformas é a minha coluna no Brasil de Fato, Psicodelia Brasileira, que é uma coluna só dedicada só ao universo dos psicodélicos, que eu ainda estou usando essa palavra neste caso, mas, né? Vamos para as bioculturas. Sim. E ali
você também podem conferir o que está rolando no Brasil. É uma interface, né? Uma valorização da interface brasileira, dos acontecimentos daqui. Então é isso, Carol. Adorei o nosso papo. Quero muito te agradecer por ter vindo aqui, trazer assuntos tão importantes, tão novos, me fazer pensar. E eu tenho certeza que também fazer a nossa audiência pensar em tudo que você trouxe. Então, por favor, Carol, volte sempre, conte com a gente e sim, tamo junta. Mano, eu agradeço demais, principalmente, né, porque nós como mulheres nesse setor, a gente já sabe que somos poucas, principalmente comunicadoras, hoje, graças a Deus, com uma certa expressividade, estamos nós duas aqui, abrindo alguns caminhos e tem muita mana muito bacana chegando e que também precisa de apoio, então sigam essas manas que estão falando, tem muita gente na redução de danos, muitas mulheres. Então, viu que é uma mulher falando sobre psicodélicos, sobre biocultura, sobre cannabis, sabe? A cannabis, ela tá mais bem coberta em muitos momentos, mas principalmente a ala dos psicodélicos e bioculturas, a gente precisa de mais vozes. Então, viu uma mulher falando sobre isso, dá um aval ali, sabe? Presta atenção, porque esse olhar da mulher, ele é ímpar em relação a tudo o que está acontecendo. Então, não é questão só de colocar como melhor ou pior. A gente precisa de uma pluralidade de ideias e de olhares para tentar dar conta do tamanho da subjetividade desse campo. É isso, Carol. Tamo junto, gente. Até semana que vem. Beijos! Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!